Graças a Deus, graças a Deus. Boa noite, amados. Que a paz esteja em cada coração, amém? Se assente, Deus abençoe o louvor. Agradeço pela disposição de vocês. Bom estarmos aqui na casa do Senhor. Irmãos, gostaria que vocês orassem comigo. E vamos orar de acordo com, eu vejo assim, a abertura do culto. O tema da mensagem, que já foi anunciado aqui, seja feita a tua vontade. Concorde com essa oração e vamos pedir a Deus que venha de fato acontecer aqui a vontade dEle. Amém? Você quer que a vontade dEle é te encher do Espírito Santo? Se crê que a vontade dEle é derramar do Espírito sobre ti, é transbordar a presença dEle na tua vida, então vamos orar em nome de Jesus, agradecendo por esse momento tão especial que o Senhor nos deu, Pai. Muito obrigado pelo privilégio que temos de estarmos diante do Senhor e dessa oração que nós citamos aqui. Faz acontecer a tua vontade, Pai, em nome de Jesus, e nós acreditamos que a tua vontade é derramar sobre nós essa porção abundante do teu Espírito Santo, e haverá aqui, eu tenho certeza, Pai, milagres, batismo com fogo, em nome do Senhor Jesus, porque tudo que nós fazemos, de acordo com a tua vontade, já está acontecendo, Pai, por louvor da tua glória. Por isso nós te louvamos e agradecemos por esse culto, por essas vidas, por esses irmãos e por esse momento da nossa busca e da tua presença. Diga: Jesus, te louvamos e agradecemos por esse culto. Amém? Graças a Deus. Irmãos, o culto é dele. Esse lugar é dele. Você é povo dele, né? Nós somos o povo de Deus. Então, irmãos, há liberdade nesse lugar. E eu sempre tenho liberdade de estar aqui, porque, como o pastor Marcos falou, né? A gente, irmãos, servimos um Deus que não faz acepção de pessoas, né? Que Ele não fica olhando a aparência, mas Ele olha o nosso coração. Ele está olhando para o teu coração. Você deixou coisas para fazer, talvez chegou correndinho do serviço, não sei se deu tempo de jantar ou não, mas você está aqui. Você acha que você vai sair de mãos vazias? Você em casa, a mulher deixou a panela na pia, né? Já está pronta para ouvir o culto, e ela não vai voltar atrás, ela vai permanecer até o final do culto para receber da promessa. E você acha que Deus vai encher essa casa com a presença dele ou não? Sim, que Deus quer fazer isso. Irmãos, nós falamos aqui: Senhor, faz acontecer o quê? A tua vontade. Diga: a vontade dele é boa, é perfeita e agradável. Irmãos, a palavra diz em Lucas, capítulo 24, versículo 49. Nós estamos aqui na campanha do Pentecostes, não é isso? Um propósito. E nosso Deus é um Deus de propósito. E quero que você fique atento que algo já está acontecendo aqui, irmãos. Porque você que tem o Espírito Santo, você já tem, não é mesmo, um relacionamento com Deus, e você percebe o mover do Espírito Santo no seu coração. Na abertura do culto, você já começa a glorificar a Deus até com línguas estranhas. E você que não glorifica a Deus com língua estranha, em nome de Jesus, vai acontecer para a honra e glória dEle, porque é a vontade dEle com você. Basta você dar liberdade a Ele. Olha o que diz aqui. Por que é a vontade dEle, pastor? Olha o versículo 49. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai na igreja do São Jorge. Amém? Há uma promessa para vocês. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do que, igreja? De poder. Ser revestido de poder. Essa era a promessa do Senhor Jesus para com os seus discípulos. Agora em Atos capítulo 1, aonde nós sabemos que é a mensagem da busca do poder do Espírito Santo. E tudo que está aqui já está acontecendo e vai acontecer com você nessa noite. A palavra diz, amado, que Jesus, no verso 4, capítulo 1 de Atos, diz: estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, e não muito depois desses dias. Se cumpriu isso. E Jesus continua dizendo no verso 8, irmãos, veja bem o que Jesus diz aqui. Jesus está conversando com seus discípulos.
Eles estavam diante de Jesus como vocês. Só que eles não sabiam o que era esse poder. O que ia acontecer através dessa promessa. Porque eles sabiam que ia se cumprir, porque aquele que prometeu é fiel. Mas ele disse o seguinte aqui no verso 8: mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e a Samaria até os confins da terra. E eles ficaram então ali, amados, atentos àquilo que Jesus tinha dito. Imagine quando o pastor Marcos anunciou que ia acontecer aqui um derramar do Espírito Santo. Quando o pastor Marcos anunciou desta campanha para vocês, eu creio que o coração de vocês arderam. Dos irmãos que estão em casa, tenho certeza que abraçaram essa visão, porque assim foi com Jesus. E o que aconteceu, amados, com eles, e como é que eles receberam da promessa de Jesus? Irmão, só recebe da promessa quem obedece. Só recebe a promessa quem está na visão de Deus. E a visão de Deus é fazer a vontade dEle. Agora, como é que eles receberam da promessa? Veja bem o que vai acontecer com você nessa noite. Você está diante de Deus, e você está obedecendo a promessa, e agindo de acordo com ela. Olha o versículo 14 aqui, amados. Diz assim: todos estes perseveravam unanimemente em oração. Vocês estão aqui há quantos dias? Buscando esse poder do Espírito Santo. Quantos dias? Hoje é o quarto, é isso? Hoje é o quarto dia. Vocês estão juntos. E permaneça junto até o final. Porque hoje vai ser um derramar. Mas Deus continua derramando. Então a sua vasilha tem que estar preparada para que Deus venha encher cada vez mais do azeite dele. Há uma necessidade de você vir buscar. Eu sei que hoje já está acontecendo algo como aconteceu ontem. É uma continuação. Mas você tem que estar junto, unanimemente buscando em oração e súplica. E diz aqui com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, com seus irmãos. Irmãos, você imagina Maria pentecostal? Hein? Imaginou Maria falando em línguas? Tem muitas pessoas que são marianos e não falam em línguas. Não buscam disso. E nós não, nós somos cristãos. E nós acreditamos em Cristo. E através dele nós somos cheios do Espírito Santo. Mas tem que haver aí no seu coração uma necessidade. Meu coração está queimando, meu irmão. Como o pastor Marcão falou assim, quando ele fala que me convida para pregar, eu me alegro, porque eu amo falar do Espírito Santo. Eu amo falar dele, porque foi através dele que eu tive mudança e que tive convicção da minha salvação. E muitas vezes, irmãos, as pessoas não recebem o batismo com o Espírito Santo. É isso que eu quero falar nessa noite. Porque colocam barreiras. Todos nós devemos sermos cheios do Espírito Santo. Paulo falou em cheio do Espírito. É necessário uma ordem. Mas o porquê que não recebo, pastor? Porque você coloca situações na sua busca. E talvez você ouve pessoas dizerem justamente isso, ou até lê alguma coisa falando a respeito do batismo e dizendo que você tem que fazer isso, dá uma receita para você. Como ser batizado com o Espírito Santo? Aí você lê aquilo, ouve alguém falando, você fala, não sou digno. Eu não vou conseguir. O pastor fala que o pastor tem um chamado. O pastor, ele é homem de Deus, ele busca, ele ora, ele faz jejum. Amados, quem está falando com vocês hoje? Presta atenção. Fala com autoridade. Porque eu passei por isso. E entendi que o batismo no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo, como queira, é uma graça, amado. É graça de Deus e não merecimento. Não por obras. É pura graça. Ninguém merece, nem eu nem você. Mas Deus quer, como nós cantamos aqui, Ele quer fazer a vontade dEle na tua vida. Mas como? Começa aí. O derramar do Espírito Santo. E nós impedimos o Espírito Santo agir, porque nós achamos que nós temos que ser melhores que os outros. Porque eu tenho vício, porque eu falo assim, porque eu ajo assim, porque eu ainda não sou bem convertido, então não posso ser cheio do Espírito Santo. É um engano. É um engano. Você barra o Espírito Santo de operar. Ele chama você do jeito que você está. Quem vai te capacitar, meu irmão? Quem tem um dom específico para você?
Quem tem um ministério, um chamado para você é Ele, que você não sabe. Os apóstolos não sabiam disso. Eu não sabia disso. Então, muitas vezes, nós impedimos o Espírito Santo de nos abençoar com a unção. Nós achamos que não somos merecedores. Você vem para a igreja dizendo assim, eu não estou vivendo bem com Cristo. Eu tenho vício. E esse vício me impede de buscar o Espírito Santo. Porque eu sou fofoqueiro. Não tem, né? Fofoqueira. Então, eu não posso buscar o Espírito Santo. E nós colocamos barreiras, irmãos. Deus está falando para você acreditar que Ele vai lhe capacitar. Jesus não chamou capacitado, irmãos. Quando Jesus chamou os discípulos, chamou pescadores, homens simples, como eu e você. E eu achava que não era digno, eu não queria ser crente. Eu não queria servir Deus tocando no altar. Meu negócio era outra coisa, como muitos aqui já sabem do meu testemunho. Eu não queria nada com Deus. Se falasse para tocar no altar, jamais eu ia aceitar. Eu tocava assim, no mundo. Em diversos lugares eu fui, 22 anos fazendo isso. Mas no altar, jamais. E quanto mais, amado, ser um diácono. Que isso? Eu, diácono, jamais. E ser pastor? Meu Deus, nunca. E com isso, eu não buscava a Deus. Com isso eu não servia a Deus. E tem muitas pessoas na igreja que estão assim, eu não tenho chamado, eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo, mas você não deve saber mesmo. Quem vai fazer de você um instrumento de bênção é o Espírito Santo de Deus, quando ele te encher com a presença dEle. Quem vos fala aqui, amados, nunca imaginou estar pregando o Evangelho. Mas eu experimentei isso. E sabe como? Terceiro dia de igreja. Por isso que eu falo que Ele não quer que você venha transformado. Ele vai transformar você, porque eu acredito nesse poder que está sobre nós aqui. Na sua casa. Acredite nisso. Não coloque barreiras. Eu aceitei a Jesus Cristo no trabalho da Donep. Trabalho maravilhoso que eu amo até hoje. Aceitei Jesus depois de 3 meses que eu fui frequentar uma igreja. Porque minha esposa queria fazer isso. A igreja do São Dimas, pastor Fernando, ele foi até a Donep, fez um convite para que as pessoas fossem, naquela semana, no bairro São Dimas, participar de uma campanha como essa, de oração, em busca do Espírito Santo. Dá licença. E minha esposa, então, ficou sedenta. Eu não. Eu falei, até aqui nessa reunião eu participo, mas participar de uma igreja evangélica? Jamais. Eu não quero. Ela falou, bem, vamos. Mulher é mulher, né? Vamos. E ela me ganhou e me levou para a igreja. Mas atrás disso tem tantas coisas, amados, que preciso de muito tempo para testemunhar para vocês. As barreiras. Mas falei para ela, a gente vai na igreja, olhe se tem alguém na porta da igreja, ou lá dentro, pessoas conhecidas. Se tiver, não vou entrar. Porque eu, entrar numa igreja evangélica, sou músico. Eu sou artista. Grande porcaria. Sem Jesus, o homem não é nada, amados. Sem Jesus, o homem não passa de um saco de lixo. É vazio. E nós fomos, irmãos. Por isso que eu falo, não coloque barreiras para que você venha a ser cheio do Espírito Santo. Eu nem sabia o que era o Espírito Santo. Eu nem sabia o que era, amado, essa palavra aqui de Atos, capítulo 1, ou capítulo 2. Eu fui o primeiro dia na igreja. Eu vou falar uma coisa. Pensando em voltar para jantar, para tomar a cachaça que eu gostava de tomar. E ela falou, não vai em jejum, não vai tomar nada. Mas aquela sede de tomar o meu gole, né? Porque eu era viciado, eu era dependente. Eu achava que não, porque eu já era escravo disso. Embora nos clubes eu tomava uísque, vodka, achava que isso era chique. É a mesma porcaria, tudo mata. E leva você para o buraco. Em casa eu tomava já cachaça com limão.
E nós fomos para o culto, ela foi sábia, me levou, o pastor pregou sobre essas palavras de Atos, capítulo 1 e 2. Irmãos, e aquilo ardia no meu coração. Olha o que o Espírito Santo faz. Do jeito que você está vindo hoje aqui, talvez, irmão, falei, cansado do trabalho. Dizendo, será que Deus vai falar no meu coração? Já está falando. Mas eu não sei orar ainda, não sei clamar a Deus. Eu não sei jejuar. Eu também não sabia. Quanto mais orar. Eu fazia as minhas rezas, do meu jeito. Mas não conhecia um Senhor como dono e pastor como Jesus. Eu tinha minha religião, minhas filosofias, mas não o conhecia ainda como aquele que morreu por mim. E naquele dia, amados, eu entrei, ouvi a palavra, gostei, voltei para casa. Primeira coisa, estava de jejum, foi jantar. Lá vai um copão de pinga com limão. Não tenho vergonha de falar isso, não. Era uma garrafa de cerveja que eu cortei pela metade, que era a minha dose antes da janta. Veja só, para não perder tempo. A esposa fazia janta, depois eu ia jantar. E assim foi no segundo dia. Segundo dia, era véspera de carnaval. Eu já tinha tocado 22 carnaval. Eu esperava que fosse tocar esse, mas Deus fechou as portas. Eu estava totalmente nervoso. Irmãos, você não imagina como me fica tentado com as coisas que acontecem quando você começa a converter, a buscar a Deus. Tudo começa a vir contra você. E você quer desistir de Jesus. Você quer desistir do propósito dele. Mas maior é aquele que te chamou. Aí isso foi na quinta-feira. Primeiro culto foi na quarta, quinta-feira, nós fomos na igreja. E quando meu filho Tiago chegou em casa, eu tinha falado para minha esposa o seguinte: olha, já que não me convidaram para assistir, para tocar carnaval, eu vou assistir o carnaval dos clubes na televisão. Porque eu gostava tanto de carnaval. Eu morava vizinha do Palmeirão, ia ter carnaval lá, eu ia ficar ouvindo sem assistir, mas nunca. Eu falei, eu vou abastecer minha geladeira, abasteci. Garrafas e garrafas de cervejas. O tanquinho meu estava abastecido lá com as vodkas e cachaças. Vou ficar assistindo televisão. Meu filho Tiago chegou depois do culto. Primeira coisa foi ligar a televisão. O que aconteceu, igreja? Fumaciou a televisão. Eu fiquei endemoniado. Porque não havia um poder sobre mim ainda. O que falava em mim era a minha carne, eu era religioso somente. Eu tinha aceitado Jesus, confessei Jesus, amava de ouvir a pregação na igreja, mas ouvia algo que falava mais forte do que eu. A minha carne, o mundo, o desejo do meu coração. Então precisava de algo mais, irmãos, como muitos precisam hoje, do sobrenatural de Deus. Minha esposa muito sábia, graças a Deus por isso, porque eu queria arrumar um apartamento na praia, falar, sem televisão, sem clube, sem carnaval, vamos aproveitar o que eu comprei, que está na geladeira, está lotada a geladeira, vamos pegar, encher uma caixa de cerveja, e pegar as bebidas e descer para o carnaval, ou para o litoral. Ela falou assim, tudo bem, nós vamos no sábado, mas você tem que ir comigo no encerramento da campanha. Eu falei, bem feito, vamos, tudo feito, combinado, vamos então. E na sexta-feira, irmãos, a intenção minha é voltar do culto e preparar o carro, colocar as minhas bebidas, né? E procurar um lugar na praia, olha, sem dinheiro, sem nada, eu queria descer para lá. A loucura do homem. Mas Deus tem uma surpresa para você. Deus tinha uma surpresa que eu não conhecia o que era isso. Eu não sabia desse poder que Jesus tinha falado, meu irmão, que está falando com você nessa noite, que vai mudar a sua vida, vai mudar a sua situação, vai mudar o seu esposo, vai mudar a sua esposa, vai mudar seus filhos e vai mudar você. Aleluia! Mas tem que haver um querer no seu coração. Não olhe para você nessa noite, olhe para aquele que está falando com você, que é o Espírito Santo, que tem promessas para você. Diga, eu creio, Espírito Santo. Diga, eu creio. Diga forte, eu creio que eu vou ser cada vez mais cheio da tua presença. Irmãos, naquela sexta-feira eu fui não tão animado. O pastor pregou, eu ouvi.
a hora que ele leu, meu irmão, mas recebereis. Aleluia. Para quem ele está falando hoje aqui? Para quem ele está falando hoje aqui? Para você? Ele falou comigo. Eu não tinha preparação nenhuma. Eu fazia as mesmas coisas que eu fazia no passado, tocava nas bandas ainda, tinha contrato com ela. Com elas, né? Porque eram 3 bandas que eu tocava. Para todos os gostos, pagode, banda de baile, banda de rock. É fácil deixar isso? Não é, meu irmão. Não é fácil. Isso é Deus. Eu amava aquilo. Não vou dizer para você que não amava, não. A minha esposa não me proibia, porque eu dizia a ela, se você me proibir, eu abandono você. Eu amo mais a noite, mais as bandas do que você. Ela não era boba, então ela era quietinha. Irmãos, e quando o pastor disse, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, eu comecei a falar em línguas. Mas não falar em línguas, irmãos, como muitos fazem hoje, que entram num culto louvar a Deus, sabe como? Aquela vontade, glória a Deus. Aleluia. Deus está ouvindo o meu clamor, o meu louvor. Deus fala, hã? Irmãos, eu nunca fiz nem baile, nem carnaval, nem um show, o que eu fiz dentro da igreja aquele dia. Estava sentadinho com vergonha, não queria que ninguém me visse ali, sentadinho no meio da igreja, como você está aí. E a unção veio, me alcançou, aquele que não tinha nada para dar, aquele que não merecia nada, a graça o alcançou com o batismo do Espírito Santo, igreja. E eu comecei a falar em língua, conforme o Espírito Santo me concedeu que eu falasse, e assim foi. Saí saltando e subi no altar. Eu acabei com o culto porque eu queria agradecer o pastor, beijar o pastor, abraçar o pastor. Eu achava que ele tinha feito aquilo comigo. Era mais gostoso do que a cachaça. Era mais gostoso do que ficar chapado. Era mais gostoso do que estar no carnaval. Era mais gostoso do que tocar os bailes, os shows, as coisas da carne. Era mais gostoso estar ali, louvando, engrandecendo, exaltando a Deus de todo o meu coração, porque Ele é fiel, igreja. Ele é esse Deus, e Ele quer louvor, Ele quer ser adorado em espírito e em verdade, por isso Ele quer te encher. Por isso que é a vontade dEle. Aleluia. E a palavra diz que estavam todos, no capítulo 2, e cumprindo o seu dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, como nós aqui, esperando a promessa. E Ele tem promessa para você nesta noite, nesta campanha, até o término, em nome de Jesus. E de repente, irmãos, veio do céu. Da onde que veio? Não vem de homens, não vem do pastor Tiago, vem do céu, porque Jesus já tem uma promessa para você, que Ele vai derramar do céu uma porção tal que você vai ser cheio do Espírito Santo. Meu coração já está ardendo, porque essa promessa vai se cumprir, como se cumpriu. Mas veio como um vento veemente impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos, o que aconteceu, igreja? Todos foram cheios do Espírito Santo. Diga a todos. Foram cheios do Espírito Santo. Você pode aplaudir? Glorifica o nome dele. É tão bom isso. É isso que Ele quer de você. Ele quer o seu melhor, a sua adoração, o seu louvor, o seu tudo. Deus não aceita metade. Foi falado aqui do odre. Aleluia. Se entregue totalmente a Jesus nessa noite. E você aqui, amados, breve na palavra, eu quero orar com vocês. Porque o Espírito já falou no seu coração. Então não impeça dele te encher nessa noite. Pastor, eu já fui batizado com o Espírito Santo. E você acha que para por aí? A Bíblia fala que todos falaram em línguas, não é isso? Por falar em línguas, irmãos, é evidência. Eu só sei que você foi cheio do Espírito Santo quando você começa a falar em línguas. Você pode até ser cheio, mas na hora de falar em línguas você barra, você não crê. Então é necessário.
A Bíblia diz isso. Então, quando você fala em línguas, você começa a dar liberdade ao Espírito Santo. E cada culto que você vem, irmãos, aprenda isso. Eu vejo tanto na minha igreja, em muitas igrejas, que poucos oram em línguas. E o pastor falou, tem que fazer um culto especial, não é isso? Tem que fazer um trabalho especial, para os irmãos devagarinho se enchendo, até transbordar. Não! Você tem que falar em línguas, amados, porque quando Paulo diz assim, enchei-vos do Espírito Santo, ele está dizendo que você tem que ser cheio todos os dias. Entrou na igreja, não vou esperar o irmão orar, não vou esperar o pastor orar, não vou esperar o ministério de louvor nos levar à oração, porque eu já estou cheio, já estou cheia do Espírito Santo. É constante, é um mover, é um encher. Então que você deseje isso em nome de Jesus. Que gostoso, irmãos. Deus, aleluia, tem profetas aqui nessa noite. Deus tem neste lugar pregadores da palavra. Deus tem Pedro aqui, irmãos. Deus tem dons para derramar sobre você, que já fala em línguas, pastor, já falo, mas não é só isso. Irmão, se você ler aqui, Pedro, quando começaram a zombar do que aconteceu no culto, Pedro se coloca em pé, irmãos, e começa a pregar a palavra. Aquele que negou Jesus. Se você ler a história dele, você fala, isso não vai dar nada, vai? Era pescador. Pescador. Não era do nível dos escribas, fariseus, pessoa do templo. Não, ele era pescador, um simples pescador. Por isso, quando foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, o povo que estava ali presente, os religiosos não falavam assim, mas não são galileus esses homens, não são pescadores, como pode falar em nossas línguas, que somos nascidos, em nossos idiomas? Como pode ser isso? Porque Deus pega aqueles que não são, para ser glorificado. Talvez você pense assim, eu não consigo, eu não posso, eu tenho impedimento. Não tem, porque maior é aquele que vai te encher nessa noite em nome de Jesus. Ele vai mudar você. Aquilo que você não conseguia fazer, deixar, abandonar, é o Espírito Santo que vai fazer com você em nome de Jesus. Você não precisa brigar com seu marido, com seu filho. Na hora do culto, ele vai sentir o coração arder e dizer, eu preciso estar lá. E logo mais você está tocando, cantando, pregando, ajudando, participando. Porque Deus vai fazer isso em nome de Jesus nessa campanha. Gostaria que você se colocasse em pé. Você que crê que Deus te chamou. E você conhece aqui a pregação de Pedro. Pedro, cheio do Espírito Santo, irmãos. Ele perdeu o medo de pregar. Ele enfrentou aquela massa religiosa, doutores da lei, os fariseus e os saduceus, irmãos, que poderiam levá-lo também para a cruz. Ele poderia ser morto, irmãos. E ele estava com medo, os discípulos estavam com medo. Mas de repente, irmãos, veja bem, os discípulos perderam o medo. E Pedro fala assim, eu testemunho isso. O Jesus que vocês mataram, que vocês crucificaram, Deus ressuscitou e fez dele o Messias prometido. E houve uma conversão ali, irmãos. Interessante que a conversão, o apelo não foi de Pedro, venha para Jesus, aceite Jesus, não. O povo foi até ele e disseram, Pedro, irmãos, o que faremos se nós matamos a Cristo? O que vamos fazer agora? Pedro falou, arrependei-vos e seja batizado em nome de Jesus, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa diz a respeito de vocês, de vossos filhos e de todos aqueles que estão longe, e tanto aqueles que o nosso Deus chamar. Deus te chamou? Quem foi chamado por Deus aqui? Quem crê que foi chamado por Deus? A palavra diz que Deus vai encher do Espírito Santo todos aqueles que Ele chamou. O louvor, cante uma canção, por favor, e nós vamos orar. Gostaria que você sentiu no coração, pastor, eu já falo em línguas, meu irmão, queira mais. Eu não falo, pastor, é evidência do batismo com fogo, é um começo da verdadeira vida cristã. Aquilo que você não consegue fazer, você começa, aleluia, pelo Espírito Santo, agir de um modo sobrenatural. Você não vai conseguir se calar. A sua vontade é pregar na escola,
no trabalho, na sua casa, para a sua família. A sua vontade é curar os enfermos, colocar as mãos e fazer milagre em nome de Jesus, porque há dons aqui sobre nós. Há chamados, irmãos. E Jesus disse: ide pregar o Evangelho. Ide pregar o Evangelho, igreja. Como? Cheio do Espírito Santo. E você vai ver o que Deus vai fazer através da tua vida. Em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui nessa noite com esse propósito. Buscando de Ti, Pai. Buscando do Senhor, Pai, do propósito que o pastor colocou no coração, Pai. Não somente dele, mas da igreja. De ter um culto aqui, Deus, especial, aonde o Senhor ia derramar do seu Espírito de um modo sobrenatural, enchendo essa igreja, enchendo esse bairro, enchendo essa cidade com a Tua presença em nome de Jesus. Pai, quantas igrejas estão, Senhor, morrendo por falta da unção, por falta da liberdade do Teu Espírito Santo, mas aqui está vivendo, aqui está começando um novo tempo, um tempo de glorificar o Senhor, não somente de palavra, não somente, Pai, aleluia, do nosso modo, mas de um modo sobrenatural. De um modo sobrenatural, o Senhor vai ser glorificado. E almas vão ser resgatadas. E muitas virão e serão batizadas em nome do Senhor Jesus. E receberão os dons do Espírito Santo. Vem batizar Jesus. É o Senhor quem batiza. É o Senhor quem batiza. Batiza Jesus. Batiza Jesus. Batiza nessa noite. É o Teu nome. É a Tua palavra. É o Teu povo. Ele anda, ora em línguas. Você que já ora em línguas. Você que já ora em línguas. Aí na sua casa, não deixe de orar. Talvez você não orou. Deus te encontra agora. O Espírito Santo te batiza agora na sua casa. Aí onde você está, comece a falar, comece a orar, comece a profetizar em nome de Jesus, em nome de Jesus. Profetiza, igreja, profetiza, 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 profeta, profetas, 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 oriendas, tecando e andando. Tu és poderoso, Pai, Tu és poderoso, Pai, Tu és poderoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele está aqui, igreja. Pai, o Filho, o Espírito Santo, para te encher, para cumprir o voto que você fez com Ele, de estar aqui nesse culto que já começou. Há 3 dias atrás. Hoje é o 4º dia. É o 4º dia. O Senhor ser glorificado através de ti. Através de ti. Receba em nome de Jesus o batismo do Espírito Santo. Vou falar em línguas como de fogo. Como de fogo. Fogo. Receba. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Enche esse lugar. Enche esse coração. Enche, Pai, esta vida. Oriandas te queixa na banaia. Oriandas te tererere carabarabarabarabara. Oriandas aqui. Ele é Senhor. Ele é Senhor nesse lugar. Deus é Senhor sobre nós. É o Teu nome, Jesus. É o Teu nome sendo glorificado. Jesus, batizador com fogo e com o Espírito Santo. E damos liberdade nesse lugar. Liberdade, igreja. Porque é onde dá o Espírito Santo a liberdade. Liberdade para curar, para fazer milagres, para salvar. Hoje é cura nesse lugar. Deus te cura. Porque o Espírito Santo está aqui. Vai te abençoar, para te restaurar. Bendito é aquele que crê no nome do Senhor. Jesus. Tu és digno. Este culto, este momento, este louvor. Ei, você que não fala em línguas, você que ainda não tem essa convicção, você que não fala em línguas, vem aqui na frente.
Os irmãos vão impor as mãos. Pode vir para receber. Para receber. Vem aqui na frente, você que não fala em línguas. Vem rapidinho, rapidinho, rapidinho. Receba, receba você que está em casa. Você que está em casa. E se você ora em línguas, ore mais, ore mais, ore mais, ore mais, ore mais. Jesus, teu nome é enche. Jesus. Impõe as mãos, impõe as mãos, impõe as mãos. Impõe as mãos. Por favor, por favor. Aleluia, chorei, canto da balabás, de canto da balabás. Orianda labás. Fala em línguas. Em nome de Jesus. A glória dele, a presença dele está no meio do seu povo. É o povo que ora, é o povo que suplica, é o povo que busca, buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração. Busque a Deus, vai, vem transbordando louvor, encha o louvor. Abençoe esse grupo, abençoe esses irmãos. É a unção. Transborda, a unção para adorar, a unção para testificar, a unção para compor as canções ao Senhor, em espírito e em espírito. Batiza Jesus, batiza com o Espírito Santo, Aleluia. Ele é o mesmo, igreja. Ele é o mesmo hoje. É o mesmo que batizou e continua batizando hoje. Ele era, ele é e sempre será o batizador com fogo e com Espírito Santo. Receba mais. Receba em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ei, xabarabababás. Ei, xabarababababababababá. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ei, xarabarababababababás. Oh, xarabarabaracatarabababás. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua presença. Obrigado pelo teu Espírito. Obrigado por essa noite. Obrigado por essa família que está participando, que está se enchendo, que está transbordando. Dá unção. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Pai. Obrigado pelas promessas. Obrigado pelas tuas promessas. Que nesse tempo o Senhor ia derramar sobre nós algo novo. Aleluia. Vinho novo, uma unção abundante, mudando, restaurando a tua igreja, restaurando o teu povo. Nos embriaguemos com vinho, sim, mas o vinho que vem do céu, o vinho do Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Ele batiza. Jesus está batizando, igreja. Jesus está batizando com o Espírito Santo. Ele promete e ele faz. Creia. E receba mais agora. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Oh, é um novo tempo. E nós buscarmos mais do céu. Há um mover aqui nesta igreja. Há um mover aí na sua casa, com a tua família, com a tua vida. Há um mover nesse bairro. Através de vocês, esse bairro vai ser impactado com o poder. A sua casa vai ser impactada. A sua família vai ser tocada através de você. De você que crê. E foi chamado para ser cheio do Espírito. Receba. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Orianda rabaxeria da ramanada. Quere que tu canto e anda rabaxeca labas. Oh, Jesus. Ramanada que tu canto rabaxeca labas.
Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Deus está fazendo além daquilo que nós pedimos. Ele vai além, meu irmão. Ele vai além, ele vai além, ele vai além. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Eis aqui a tua igreja, eis aqui o teu povo cheio. Estamos cheios, 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 cheios do teu Espírito. Cheios,